Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal O Evangelho que Toca. Aqui a gente partilha a palavra de Deus com um olhar voltado especialmente para músicos e cantores que cantam e servem e amam a liturgia da nossa igreja. Se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like. Toda semana nós teremos reflexões novas para nos ajudar a cantar com fé e com a alma, né? Então, nesse próximo domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo Apóstolo, o Evangelho não será de Lucas, como foi no domingo passado, né? E sim será Mateus, do capítulo 16, versos 13 ao 19. Aí eu te pergunto, você já leu esse Evangelho? Né? Se você já leu, comenta aí o que você achou, tá bom? Se você não leu, já te convido a fazer essa leitura, seja de forma pessoal, né? Retirado no seu quarto, bem tranquilo, ou reunido com toda a tua equipe, né? Para vocês partilharem dessa palavra, né? Sempre olhando para a nossa missão de cantor e músico da liturgia. O Evangelho começa falando que Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe? Que lugar é esse? Você já teve essa curiosidade de saber? Não? Tá, então em rápidas palavras. Herodes, o rei da época, né, o grande rei, ergueu um templo dedicado ao imperador César Augusto, né, considerado um deus e tal. E antes dele morrer, ele dividiu o reino entre os 3 filhos e essa região onde estava esse templo, né, ficou para Filipe. Filipe batizou aquele lugar de Cesareia de Filipe, para distinguir de uma outra Cesareia que existia também naquela região. E esse lugar é um lugar muito bonito, uma cidade assim com bela arquitetura, com poder político, economia forte, com uma linda fauna e flora. Inclusive lá tem uma das nascentes do Rio Jordão, né? E era um lugar de culto pagão. E Jesus escolhe justamente esse cenário, né? E depois de um momento de oração com seus discípulos, né? Faz os questionamentos que nós ouvimos no domingo passado e que se repetirá nesse domingo. Quem é Jesus, né? E Pedro responde, né? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Lá em Lucas, a resposta de Pedro era mais curta, né? O Cristo de Deus. Após Jesus ouvir essa resposta de Pedro, ele faz a réplica, ele vai falar assim, né? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Neste momento, eu chamo a atenção para 2 pontos. Primeiro, quando Jesus diz que não foi um ser humano que revelou a Pedro, e sim o Pai que está no céu. Assim como Pedro, um dia nós recebemos um chamado. Um dia você se descobriu músico, com um dom para tocar, para cantar, né, que você tinha jeito para isso. E você nem sabia. Vamos fazer o seguinte, eu te convido agora nesse momento a fechar os teus olhos, a ir voltando no tempo e relembrar o momento, o lugar, o convite daquela pessoa da igreja, enfim, o momento que marcou a tua decisão de servir na liturgia, de tocar nas nossas missas, nas celebrações, de servir a Igreja de Cristo. Lembrou? Ótimo! Pode ser que você não tenha se atentado, mas naquele momento, Jesus falou contigo com as mesmas palavras que falou com Pedro. Não foi um ser humano que te revelou ser músico, ser cantor, cantora, e sim o Pai que está no céu. Em Jeremias 1, versos 5, diz assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta das nações.
somos nós, meus irmãos. Deus nos conhece desde sempre, desde a eternidade. Segundo, eu te darei as chaves do reino dos céus. Aqui, claro que você não imagina Jesus entregando literalmente uma chave nas mãos de Pedro, né? Nós temos que entender que Jesus concede a Pedro uma autoridade espiritual. Meus irmãos, nós também somos dotados de autoridade espiritual quando recebemos o nosso batismo. Por esse sacramento nós somos sacerdotes, profetas e rei. Por isso mesmo, com todas as tribulações que a nossa missão sofre e sofrerá, Jesus afirma que o poder do inferno não prevalecerá. Para isso nós devemos estar atentos às ciladas do inimigo, né? Então eu convido você agora a olhar para Pedro. Um homem simples, impulsivo, cheio de falhas, assim como eu, assim como você. Mas Jesus, após o escolher, não o deixou como ele estava, como ele era. Pedro foi formado, foi corrigido, foi conduzido até se tornar o pilar da igreja. E mesmo após receber as chaves, ele continuou crescendo. Isso fala muito para nós enquanto músicos, cantores. Sim, Deus aceita, meus irmãos, a sua voz, a nossa voz simples, né? O teu instrumento modesto, o seu som limitado, desde que haja entrega verdadeira. Mas atenção, isso não pode ser desculpa para a acomodação. Jesus confiou a Pedro uma missão tão grande e Ele também espera de nós um esforço, uma preparação da nossa parte. Como músico, nossa missão também exige um estudo pessoal, treinar a voz, treinar nossa técnica no instrumento, ritmo, interpretação e tudo mais. Exige ensaio em grupo, porque o Espírito Santo também age na harmonia da comunhão de todos ali, na união da equipe, né? Apoio mútuo, o que é isso? É ajudar aqueles que têm dificuldade, tem determinadas músicas que um tem mais facilidade, o outro tem mais dificuldade, né? Senta os dois ali com paciência, com humildade, né? De ambas as partes, né? Para poder estudarem e crescerem, né? E uma coisa que é muitíssimo importante, o zelo com a liturgia. Saber o que cantar, quando e por quê. Isso é respeitar o mistério que será celebrado. Pedro recebeu autoridade espiritual não por ser perfeito, mas porque ele estava disposto a aprender, disposto a errar, a recomeçar, disposto a seguir Jesus até o fim, né? Nós músicos, cantores, também somos chamados a essa mesma fidelidade, né? Meus irmãos, cantar bem não é vaidade, é responsabilidade. Ensaiar não é uma formalidade, é uma preparação para o encontro com o sagrado, uma preparação para o encontro com Jesus. Estudar música não é buscar reconhecimento, é buscar dar o melhor para Deus e para o seu povo. Nós vivemos neste mundo, né, onde a estética, a beleza, a performance, o sucesso são muito valorizados. A música, inclusive a música religiosa, muitas vezes é tentada a seguir esse caminho da busca pelos aplausos, pelo brilho, pelo reconhecimento. Mas Jesus nos mostra outro caminho. Não é a beleza da arte em si que sustenta a igreja, mas a nossa fidelidade a Ele. Por isso que Jesus está em Cesareia de Filipe, esse lugar de beleza externa com demonstração de poder mundano, para revelar para os seus discípulos e para nós quem Ele realmente é, para que nós não tenhamos dúvidas sobre a sua identidade e principalmente sobre o que de fato tem valor aos seus olhos. Porque quantas vezes você só quis tocar ou cantar quando a missa era importante, quando o som estava bom, né? Estava com o equipamento bom, quando o ministério estava afinado, né? Ou ainda quando
é uma igreja bonita, que tem uma boa acústica, um bom retorno, um bom microfone, bons instrumentos. Claro que há situações, né, e a gente tem que analisar bem para melhorar. Sempre haverá uma causa e essa tem que ser entendida para ser resolvida. Usar o bom senso é muito importante. Jesus nos mostra que a unção não depende da estrutura, ela vai depender da nossa entrega. Às vezes achamos que por termos um instrumento simples, eu tenho aqui o meu Tajima, corda de aço, que me acompanha aí há mais de 18 anos, né? Tenho aqui também, graças a Deus, tenho aqui um outro Tajima, com corda de nylon, né? Talvez você tenha um instrumento até mais simples que o meu, né? Enfim, a gente tem lá nossa voz comum, a gente não é profissional, e a gente pode achar que Jesus não vai nos usar. Eu digo para vocês que fazer o simples bem feito é mais poderoso do que o belo sem unção. O que agrada a Deus não é a complexidade dos arranjos vocais, dos arranjos instrumentais, mas a verdade da nossa adoração. Uma música simples, bem preparada e feita com amor, tocada na missa, vai alcançar muitas almas. Todo músico cristão é chamado a ser Pedro antes de ser artista, ou seja, alguém que confessa com a própria vida: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mesmo com nossas limitações, Jesus confia a nós uma missão espiritual: conduzir o povo a Deus através da música. Mateus quer nos mostrar que o reino de Deus não se edifica sobre as aparências, mas sobre a verdade da fé, sobre a confissão corajosa, assim como fez Pedro, e sobre um coração disposto a servir, mesmo que esse coração seja um coração simples, um coração imperfeito. Te convido agora neste momento a orar comigo. Senhor, que a nossa música seja sempre oração, mesmo quando faltarem as condições, Senhor. Que jamais nos falte disposição para te servir com amor. Amém. Se essa reflexão falou com você, já deixa o teu like para que o YouTube entenda a relevância e indique esse vídeo para mais músicos e cantores. Você também pode compartilhar com outros músicos da tua comunidade, de outras comunidades que fazem parte da tua paróquia, tá bom? Envia também para aquelas pessoas que não são músicos, não são cantores, mas podem gostar do conteúdo. Inclusive, a gente tem inscritos aqui no canal, pessoas que não são músicos, não são cantores, mas que têm dado um feedback, né, que estão gostando do conteúdo, e a gente fica muito feliz com isso. Para você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, o Evangelho que Toca, onde a palavra inspira e o canto serve. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima semana com o próximo vídeo, hein? Um grande abraço, até lá!